Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo. A aula de hoje vai ser sobre estudo da reta. Tá? Isso aqui foi uma atividade que eu já passei nas minhas monitorias, mas eu vou regravar, né, para que todo mundo tenha acesso. Isso aqui, essa questão, o que a gente vai fazer nela? Aí a gente observa, né, primeiramente, a gente observa alguns pontos e a partir desses pontos a gente vai projetar eles e é, descobrir qual foi a reta que foi formada. Então a gente vai descobrir se ela vai ser uma reta de cota constante, uma reta básica ou uma reta inclinada, tá? A partir desses pontos, depois que a gente projetar eles. Então é o que a gente vai fazer agora, tá? Primeiramente, para me explicar para vocês, essa parte aqui, ó, isso daqui, esse ponto A1, B1 é uma coisa só. Depois vem esse X, C1, D1 é um ponto só, então a gente vai projetar ele sozinho. E depois vem é, é o ponto e o ponto que eu acabei esquecendo de colocar ele, mas é o que está X com cota 4 positivo, tá? Então são três pontos diferentes que a gente vai ter que projetar eles. Deixa eu voltar. Primeiramente, a gente vai fazer um plano que todos esses pontos aí eles são é, eles estão no plano primário. Por que estão no plano primário? Porque, que, porque todos os pontos, todas as letras que estão em maiúsculas estão com o número 1 embaixo. Então todos esses pontos estão no ponto primário. Então a partir disso a gente vai fazer um novo plano que a gente vai projetar ele sobre esse novo plano, tá? Então é o que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver como que ficou. Ah, vai ser assim. Pronto. Vou fazer um novo plano, uma linha aqui. Agora, ficou melhor. A partir disso, a gente vai ter que projetar os pontos, tá? Fiz o meu novo plano e coloquei aqui sobre ele P1, P2. Por que P1 e P2? Porque P1 são os pontos que estão embaixo, que estão com o número 1 sobre a letra, do lado da letra, tá? Que todos eles estão no plano primário. Quando a gente for projetar sobre essa linha, a gente vai encontrar os pontos no plano secundário, tá? Então vamos lá. Aqui a gente observa que aqui, ó, a gente tem esses dois pontos, que é A1 e B1. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer uma reta, uma linha subindo que vai passar por essa linha verde, tá? Que essa linha que a gente faz é a linha de chamada, tá? Então a gente sai do meu ponto e sobe, cadê? Para cá. Depois o outro ponto para cá. E agora a gente observa o que? Que a minha cota do meu ponto é 3 do ponto A1 e do ponto B1. A cota é a mesma. Então, o que é e como é que eu vou projetar essa cota aí? Se ela tem cota 3, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar minha régua, colocar que o meu zero é essa linha. Cadê? O meu zero é essa linha verde. Então, você vai colocar o zero da sua régua nessa linha verde, nesse ponto de interseção da linha que eu fiz, a linha de chamada vermelha, encontrou essa verde. Aí é o ponto zero. Então, a partir desse ponto, você vai subir
com 3 centímetros, né? Você vai colocar a sua régua e descobrir onde é que está o 3 centímetros. Então, a partir desse ponto, você vai subir e encontrou 3 centímetros aí. Depois vai no outro ponto que também tem cota 3 e aqui. Depois disso, que é que eu tenho agora? Descobrir os meus pontos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que marcar esse meu ponto, tá? Marquei esse meu ponto. Então, a partir do momento que eu tenho dois pontos, eu tenho uma reta, que é um segmento de reta. Então, quando eu tiver isso, eu vou ligar esses meus pontos. Ó, liguei os meus pontos. Então, a partir disso, agora eu tenho uma reta. Só que antes disso, deixa eu colocar aqui. Esse ponto é A1. A2. B2. Então, ó, projetei os meus pontos e encontrei uma reta. A minha reta é isso daqui, tá? Minha reta é isso daí. Que depois a gente vai denominar, colocar um nome nela. Se ela é uma reta de cota constante, uma reta básica, uma reta inclinada. Vamos para o próximo ponto. Esse ponto aqui, eu observo que ele tem dois pontos sobre um outro ponto, tá? Só que aí, para a gente entender, a gente observa a cota, tá? A gente vê que uma cota ela tem menos 2, que é o ponto C1, tem menos 2, e a cota do ponto D1 ela tem 5. Então, se eu tenho o ponto C1 com cota menos 2, e a gente sabe que essa linha verde ela é o zero, então, mesmo assim, o ponto principal e o primeiro que a gente faz é o que? A gente vai fazer uma linha saindo do ponto C1D1, que é a linha de chamada, e a gente vai subir, tá? A gente vai subir sem medida nenhuma inicialmente, tá? Então, a partir desse ponto, ó, a partir desse ponto eu subi para cá, tá? Depois que eu fiz isso, agora eu vou encontrar os meus pontos a partir da cota que me foi dada. Então, eu observo que aqui o ponto C1 eu tenho cota menos 2. Então, eu vou pegar minha régua, eu sei que essa linha verde ela é o zero, então a partir do zero eu vou colocar menos 2. Não tem como um menos 2 ser aqui para cima, porque aqui em cima são só pontos positivos. E o menos 2 vai ser para onde? Ele vai estar em algum lugar aqui embaixo, tá? Então vamos lá, você vai colocar a partir daqui desse ponto, ó, que é o zero, e vai encontrar o menos 2. Então vamos dizer que o menos 2 foi aqui. Deixa eu mudar a cor. Menos 2 foi aqui, tá? Então eu encontrei menos 2. Então quem era o ponto menos 2? Era C1. Então aqui eu vou colocar C2, tá? Agora eu tenho outro ponto que é o ponto D1 com cota 5. Cota 5 não tem como ser aqui embaixo. Ele vai ser aonde? Ele vai estar localizado em algum ponto aqui em cima, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou dizer que o ponto que o ponto que estava aqui embaixo, ó, que é o ponto D1 com cota 5, ele vai estar exatamente aqui, onde eu encontrei, ó, isso daqui. Pronto. Esse é o meu ponto D2. Lá embaixo era D1, aqui embaixo vai ser D2. Então, ó, projetei os meus pontos e encontrei uma reta. Porque se eu tenho dois pontos, que é o C2 e o D2, eu liguei eles e tenho um segmento de reta que é uma reta. E depois a gente vai descobrir quem é essa reta. Agora, o último passo é esse aqui, tá? Que no caso aí é o ponto... Foi uma lógica, né? Foi A,
B, C, D, E. Então, esse ponto que tem aqui embaixo, ele é o F. Deixa eu tentar colocar. Ele é o F. O F1. Aqui é 1. Pronto. Então, ó, vamos observar quais foram as cotas que me foram dadas. O ponto E1, ele tem cota 0. Se essa própria linha verde ela é o 0, então esse meu ponto vai estar onde? Sobre essa minha, minha reta, esse meu plano. Então, eu vou fazer uma linha de chamada saindo do meu ponto, ó, do ponto e parei aqui. Por que eu parei aí? Porque esse meu ponto é um que tem 0, que é cota 0, ele está exatamente aí. Então, encontrei o meu ponto. Encontrei meu ponto, eu, ó, marquei um X e abaixo do X coloquei quem? É 2, tá? Depois eu tenho que projetar o ponto F, que tem cota quanto? Cota 4. Então, ó, vou fazer uma linha de chamada, saindo do meu ponto, ó, saindo do meu ponto e chegando em algum lugar em cima, sem medida nenhuma. Depois que eu fizer essa linha de chamada, eu vou utilizar a régua novamente e encontrar esse meu ponto 4. Então, se é em cima, onde ele está igual ao ponto T2 é 5, então vamos dizer que o meu ponto ele vai estar mais ou menos aqui, tá? Então, aqui era o ponto F, vai ser F2. F2, tá? Então, se eu tenho dois pontos, eu tenho uma reta, que é o que a gente vai fazer agora. Deixa eu mudar a cor. Pronto. Aqui eu tenho dois pontos. E agora eu vou ligar eles. Pronto. E agora eu tenho um segmento de reta que é uma reta. Então agora, gente, a gente vai ter que descobrir qual é o nome dessas retas, tá? Porque, viu? Mudar preto. Isso daqui é uma reta. Isso daqui é uma reta e isso daqui é uma reta. Então a gente tem três retas e a gente vai ter que caracterizar elas. Se ela é uma reta inclinada, uma reta básica e uma reta de cota constante, tá? Antes da gente descobrir quem é elas, eu vou explicar mais ou menos como que é essa reta básica. Essa reta, as retas básicas, reta de cota constante e inclinada. Para uma reta ser uma reta de cota constante, ela precisa ter a mesma cota. Se eu tenho uma reta com a mesma cota, então todos os pontos que tiverem dentro dela vai ter a mesma cota, tá? Então a gente observa aqui, de acordo com essa explicação que eu falei. Se uma reta ela tem que ser uma reta de cota constante, ela obrigatoriamente deve ter as cotas iguais, que é o primeiro exemplo que a gente fez aí. A gente tem o ponto A1 com cota 3 e o ponto B1 com cota 3. Então, na parte de cima onde tem essa reta, onde eu liguei os pontos A2 e B2, eu tenho uma reta. Então, se as minhas cotas elas são iguais, eu tenho uma reta de cota constante. Por quê? A partir do momento em que eu for determinar em qualquer lugar aqui um novo ponto, esse ponto ele também vai ser 3. Por quê? Porque esse ponto ele é 3 e esse ponto ele é 3. Então qualquer ponto que tiver, se eu quiser colocar outro aqui, outro aqui, outro aqui, todos eles vão ter cota 3. Porque não tem como ser aí no meio, sei lá, ponto tiver cota 5, cota 2, cota 1, não tem como. Eles têm que ser obrigatoriamente 3, tá? Porque as minhas cotas inicialmente, se elas eram iguais, elas são iguais. Então, essa minha reta, essa primeira reta, ela é uma reta de cota constante, tá?
Então deixa eu tentar apagar isso. Pronto. Então eu coloquei isso para simplificar, que essa é uma reta de cota constante, uma reta constante. Já essa minha outra reta, eu observo que é como se um ponto tivesse um ponto embaixo e um ponto em cima. Então a gente caracteriza ela como uma reta básica, tá? Porque ela não tem, tipo, as cotas são diferentes, elas estão um ponto sobre o outro. Então, quando ele tá dessa forma, a gente diz que essa reta, ela é uma reta básica, porque ela não tem nada, tipo, nada que vá, sei lá, caracterizar ela de uma outra forma. Então, como ela não tem, como os pontos estão um sobre o outro, enfim, sei lá, um do lado do outro, então a gente diz que essa é uma reta básica, tá? Então eu vou tentar colocar aqui. Então essa é uma reta básica, tá? Já essa minha outra reta daqui, a gente está observando que ela é uma reta inclinada. Então, o próprio nome dela é esse. Ela é uma reta inclinada. Ela está inclinada de acordo a quem? Ela está inclinada de acordo ao novo plano que a gente fez, que foi o plano π1, π2, tá? Então, quando a gente olha uma reta assim, que ela está inclinada, o próprio nome dela é esse, uma reta inclinada, tá? Deixa eu tentar colocar aqui. Uma reta inclinada. Depois eu vou disponibilizar a correção é, dessa, dessa atividade certinho assim, porque eu estou fazendo pelo celular, então é um pouco ruim de escrever. Mas depois eu vou disponibilizar a resposta. Então, pessoal, a resolução desses pontos é isso aí, tá? Era a gente projetar os pontos apenas, ligou os pontos, encontrou uma reta. Depois que a gente encontrou uma reta, a gente descobriu quem é essa reta. A gente deu um nome para ela, tá? Então, essas retas aí, a gente tem três, que é uma reta de cota constante, uma reta básica e uma reta inclinada, tá?